Quantas vezes nós fazemos escolhas, às vezes até pequenas, e não envolvemos Deus? Depois a gente fica diante de Deus clamando, implorando ajuda, um milagre, e não que Deus não escute. Mas quantas vezes o Senhor nos avisa de algo que nós devemos não fazer e até nos instrui acerca de como proceder na nossa vida, no nosso dia a dia, mas a gente não presta atenção, a gente se distrai com as nossas escolhas, com as coisas que falamos, com as atitudes que nós temos, e isso vai trazer para nós consequências que o Senhor queria evitar quando nos alertou. Eu quero compartilhar um texto com você aqui de Salmo 81 e trazer essa reflexão de como Deus olha para nós, para nossa vida e para os detalhes. Fica comigo até o final nesse vídeo, porque tem coisas preciosas que às vezes nos atrasam, nos atrapalham e faz com que demore o processo que nós muitas vezes enfrentamos na caminhada com Deus, ao andar com Deus e ao decidirmos viver uma vida segundo a vontade de Deus. Lá em Salmo 81, no verso 8, vai dizer o seguinte: ó meu povo, ouça minhas advertências, quem dera você me escutasse, ó Israel. E ele continua lá no 12, vou pular um pedaço, mas lá no 12 ele diz assim: por isso, deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com suas próprias ideias. Olha aqui o que o Senhor está falando. Ele fala sobre o que passa na nossa cabeça e aquilo que nós desejamos. Deixei vocês viver de acordo com as suas próprias ideias. O que é a nossa própria ideia? São as nossas escolhas, são as nossas opiniões, são aquilo que nós decidimos fazer. E ele continua no 13. Olha só. Se meu povo me escutasse. Quem dera Israel andasse em meus caminhos. Olha o desejo de Deus. Por que será que Deus fala dessa forma, né? Se o meu povo me escutasse. Porque ele sabe o que o povo dele pode viver, pode experimentar, pode receber de Deus. O quão abençoado nós podemos ser se nós ouvíssemos o Senhor, se nós colocássemos em prática a direção. Porque ele diz, se eles soubessem. Se eles soubessem o que os espera. E continua o texto, então eu derrotaria seus inimigos sem demora. Quantas vezes a gente pensa que Deus está demorando em fazer algo? Às vezes vivemos em círculos, sabe? Algumas situações nas nossas vidas, elas parecem que a gente está ali andando em círculos e nunca consegue passar de fase, e nunca consegue vencer tal situação. E muitas vezes o problema está em nós, que não ouvimos e não colocamos em prática. Porque o Senhor está dizendo aqui, eu derrotaria seus inimigos sem demora. É claro que o tempo de Deus é diferente do nosso, o tempo de Deus é perfeito e o Senhor sabe, tem um propósito para tudo. Mas quantas vezes somos nós que atrasamos tudo por causa das nossas escolhas? E aí o texto continua, eu vou ler o 16 agora. Vocês, porém, tá falando daqueles que andam com o Senhor. Vocês, porém, eu alimentaria com trigo da melhor qualidade e os saciaria com mel silvestre tirado da rocha. Olha que precioso. O Senhor está falando de um cuidado especial, de um zelo, sabe? De uma proteção especial, de uma bênção especial para aqueles que andam com Ele. É claro que nós passamos por provações, por processos, mas o Senhor está dizendo tudo, como é que a gente vai passar por isso e o que fazer. A palavra de Deus nos instrui acerca de tudo. Eu quero te dar um exemplo, porque muitas vezes a gente toma decisões pequenas, fazemos escolhas pequenas que o Senhor disse para não fazer. Se você está passando por uma situação financeira, por exemplo, e o Senhor te diz: organize, eu quero que você tenha responsabilidade com o que você tem. Mesmo que você tenha muito, mesmo que o Senhor vá te dar muito, se o Senhor te diz, tenha responsabilidade, é para você ter responsabilidade. Se você está passando uma situação que o Senhor apertou e Ele te permitiu viver apenas com pouco, com o básico, é com o básico que você tem que viver. Você não pode ultrapassar os limites que Deus impôs na sua vida. Você não pode fazer a sua vontade se Deus te deu uma direção, uma instrução para fazer, porque tudo vai ter consequências.
sabe? Às vezes o Senhor te deu ali um limite financeiro para agir. E para você viver com o básico. E você sabe que é porque o que você tem só dá pro básico. Você não vai sair comprando o que você não pode. Até para comprar uma roupa, uma bijuteria, uma coisa pequena que para uma outra pessoa seria normal, seria nada demais, seria o básico do básico. De repente, para você não. De repente, essa não é a sua medida. De repente, essa medida que você está andando não é a mesma dos outros que vivem uma vida aí, vamos colocar no básico do básico. Talvez o seu seja ainda menos que o básico do básico. Porque o Senhor muitas vezes nos leva nessa posição. Aqui eu estou apenas te dando um exemplo, porque o Senhor nos instrui. Conforme a gente caminha com Deus e estamos em oração, meditando na palavra, nos alimentando da palavra, prestando atenção aos sinais, o Senhor vai nos instruir. E Ele é tão maravilhoso porque Ele não diz uma vez apenas. Ele começa a testificar ao seu redor o que Ele está dizendo. E ele vai falando, no caso dessa de se organize, você vai perceber que tem muitas situações que ele está dizendo isso. Então não saia dessa instrução. Pega, guarda, anote em algum lugar visível e põe em prática. Faça o que ele te mandou fazer. E aí, se ele te dá uma outra instrução, muitas vezes, por exemplo, a gente sente assim, eu preciso jejuar. Você sente que tudo que você assiste ou você vai ler, parece que a palavra jejum começa a te chamar a atenção e salta aos olhos. O Senhor está te chamando para jejuar. A gente precisa ter atenção ao que o Senhor está falando. Aí fala, mas por que jejuar e tal? O Senhor sabe o porquê. Se a gente obedece, a gente entende. Se a gente obedece, a gente vai ver, sabe, o resultado. Se a gente não obedece, além de não vermos o resultado, a gente vai sofrer as consequências. Porque vamos colher coisas que não era pra gente estar vivendo. Ou às vezes atrasando o processo. Porque aqui ele está dizendo, ó, se meu povo escutasse, eu derrotaria os seus inimigos sem demora. Então o Senhor não tem interesse de ficar uma vida inteira tentando nos ensinar a obedecer, tentando nos ensinar a escutar a sua voz. O Senhor quer que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente obedeça ao que Ele está dizendo. Né? Ele diz, quem dera você me escutasse, Israel. Quem dera, se o meu povo me escutasse e andasse nos meus caminhos. A Bíblia está dizendo aqui no Salmo 81. Quem dera, porque se eles andarem no meu caminho, eles vão comer trigo da melhor qualidade. Eles vão poder se saciar com o mel tirado da rocha. Ele está falando de preciosidade. Ele está falando de bênçãos. Eu não estou aqui generalizando para os momentos que o Senhor nos leva a alguma prensa, alguma correção, disciplina, ou alguns processos que nós vamos passar por causa do amadurecimento e de coisas que o Senhor quer fazer dentro de nós, no nosso caráter, às vezes arrancar de nós, às vezes nos forjar para ser aquilo que Ele nos chamou, às vezes nos preparar para algo lá na frente. Eu estou falando numa forma geral, que até nessas situações que eu citei, é muito importante a obediência. Quanto mais rápido a gente obedece, mais rápido as coisas acontecem. Não que a gente vá acelerar, mas a gente vai conseguir andar no tempo de Deus. Porque aqui ele diz sem demora. Sem demora. O tempo de Deus é perfeito, não demora, é perfeito. Só que muitas vezes nós trazemos problema para nossa vida e ficamos girando ali em círculos a vida inteira numa situação porque a gente não escuta, não presta atenção aos sinais, ao que Deus está dizendo. Não ouvimos, nos distraímos e às vezes ouvimos, mas não damos a devida importância e resbalamos. E aí o que acontece? A gente colhe. Demora para acontecer. Repetimos a prova porque não passamos a prova e a nossa vida permanece em círculos, permanece em círculos. E aí a gente vai diante de Deus, clamar, chorar, espernear, às vezes fazer birra, cobrar. Ficamos bravos com Deus, irritados porque Ele não faz, quando na verdade a gente não viu que Deus avisou, não faça isso, e a gente faz. E Ele diz, e às vezes são coisas pequenas, que a gente não leva em conta, no caso que eu falei da organização. Se você está vivendo uma situação financeira que você espera uma mudança, e Deus te disse, se organize e tenha responsabilidade com o que eu vou fazer, com o que eu vou dar na sua mão. E Ele está te chamando para uma vida de responsabilidade, não é para você esperar
que aconteça a prosperidade, o que o Senhor disse que vai fazer, antes de ser responsável. Começa a ser responsável agora. Se Ele disse, é agora. Faça cálculos. Nós precisamos ter bom senso e responsabilidade com o que o Senhor nos manda. Não é sair fazendo coisas porque eu ponho o pé e Deus põe o chão. Se você tem uma palavra, amém. Se o Senhor te disse para fazer algo e você não tem o recurso, por exemplo, é que a gente está falando aqui para entender na questão financeira. Se você não tem, mas o Senhor disse, amém. Porque o Senhor está acima de qualquer suspeita e se Ele disse, Ele cumpre. Mas se Ele não disse, e é você que quer, como diz aqui, ó, que por isso deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com as suas próprias ideias. Se a ideia é sua, plano seu, vontade sua, desejo seu e o Senhor não te deu uma palavra, então você faça as contas, você planeje aquilo que você vai fazer. A Bíblia vai dizer qual é o homem que vai fazer uma construção e não planeja. Não faz as contas do que vai fazer. Então é sobre tudo, todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos planejar. Os planos vêm do Senhor, vêm da gente e a resposta certa vem do Senhor. Mas nós precisamos calcular algumas coisas e levar para Deus. E o Senhor vai ali nos dando direção, nos instruindo de como proceder, o que fazer, o que não fazer, sabe? E até mesmo sobre os nossos pensamentos, o que de desejo, o que nós pensamos que não está dentro da vontade de Deus. Então as pequenas coisas podem sim fazer grande diferença na sua vida, para que você não fique em círculos, sempre repetindo a mesma prova, a mesma limitação, a mesma situação, o mesmo problema. Muitas vezes nós impedimos coisas que o Senhor nos prometeu, coisa que o Senhor tem para nos, que já está pronto, né? Que a gente sabe que já está pronto. Porque a palavra de Deus já disse que está pronto. Mas nós não acessamos pela desobediência. E é tão sutil porque as pequenas coisas não parecem desobediência. Mas se o Senhor diz, não faça isso, né? É como você dizer para um filho que uma criança pequena, que tem um copo de vidro, e você fala, não pega esse copo que vai derrubar. É uma coisa muito simples, muito pequena. E ele vai, pega, derruba e quebra. Ele tomou prejuízo porque quebrou um vidro, quebrou ali, correu o risco de se machucar e ainda vai ter que limpar a sujeira que fez. Quantas vezes nós fazemos isso na desobediência? Nós precisamos limpar a sujeira que nós fizemos, temos prejuízo e atrasamos tudo. E uma série de consequências. Então, que você medite nessa palavra, Salmo 81, leia ele por inteiro, pega ali o contexto de tudo que você vai entender. Eu peguei esses pontos aqui pra gente poder meditar, porque mexeu muito comigo, porque é um desejo do Senhor nos abençoar. É um desejo do Senhor nos levar a viver o propósito, ainda que com lutas e gigantes. Porque se você passar lutas e gigantes com o Senhor, andando com Deus e em obediência, tudo vai cooperar para o seu bem, para o seu caráter. Isso vai te tornar resiliente, perseverante, pacificador, manso e uma série de coisas que Deus quer formar e forjar em nós. Então, ainda que não esteja dando tudo certo, a paz que excede o entendimento, a alegria do Espírito, sabe? A esperança vai permanecer em você. Mas quando nós fazemos escolhas erradas, aí tudo isso parece não fazer sentido algum. Aí a gente precisa sair consertando, precisa voltar lá na onde foi que a gente errou, nos arrepender diante de Deus e pedir ajuda para Ele pôr a gente de volta naquele momento onde a gente se perdeu. A gente precisa, então, nos recentralizar à vontade onde foi que a gente se perdeu e voltar e fazer todo o caminho de volta da onde a gente parou. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra traga para você uma reflexão profunda de que o Senhor quer sim. Ele quer te abençoar, Ele quer te fazer crescer, amadurecer. O Senhor deseja te fazer bem, porque esse Deus é bom. Ele é bom e Ele anseia. Olha essa frase de, se meu povo me escutasse. Quem dera, é o anseio de Deus, é o desejo de Deus que a gente ande com Ele, nos caminhos dEle, em obediência, porque Ele quer cuidar de nós, porque Ele é Pai. Qual é o pai que não deseja bem para o seu filho? Quanto mais o Senhor. Quanto mais o Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida.